Então aqui nós vamos continuar, pessoal, a partir da segunda aula nossa, que é a respeito da base decimal, a base binária e a hexadecimal. Nós vamos entender um pouco mais sobre o que vem a ser um computador digital, coisas do tipo. Para que a gente entenda isso, nós temos que relembrar um pouco sobre notação posicional. O que vem a ser a notação posicional? Basicamente, o objetivo dela é para representar números. E essa representação de números é de acordo com a posição do número. Então, por isso o nome notação posicional. Um exemplo clássico disso é a posição do número dentro de um algarismo vai determinar o seu valor. Por exemplo, com o dígito 2 e o dígito 1, eu posso fazer esses dois números aqui, ó, o 1, 2 ou o 2, 1. Agora, não é o número 12 e o número 21 não? Não, depende. Eu só estou vendo que é o número 1 seguido do 2 e o número 2 seguido do 1. Agora, ele vai representar o 12 e o 21 de acordo com a base que você está trabalhando, e é isso que nós vamos comentar a partir de agora. Então, olha, a formação dos números 12 e 21 leva em conta a base. Em que base nós estamos trabalhando? A base que nós conhecemos na escola desde o ensino fundamental é a base de 10 algarismos, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses 10 algarismos, nós somos capazes de fazer o nosso sistema decimal. Então, nós podemos de antemão entender e pensar que o sistema binário chama binário porque já tem apenas dois elementos, que é o 0 e o 1. Então, para a gente entender isso, eu vou dar alguns exemplos aqui e a gente vai falar sobre essa base e essa notação posicional. Como o próprio nome diz, é ligado à posição do número. Por exemplo, se eu tenho um número 2, 1, não vou falar 21 ainda. O lugar do dígito 2 faz toda a diferença. Ou seja, se ele está na posição das dezenas, aí sim esse número 2 passa a ser o quê? 2 dezenas. Esse número 1, ele está em qual representatividade? Na representatividade nós chamamos da unidade. Então, 2 dezenas mais uma unidade, aí sim nós podemos falar que ele representa o número 21. Certo? Mostra claramente para a gente que o número 21 é uma unidade e 2 dezenas. Trocando em miúdos na matemática, nada mais é do que 1 vezes 10 elevado a 0 e o outro é 2 vezes 10 elevado a 1. Por que esse 10? Porque nós estamos trabalhando na base decimal. Nós temos 10 algarismos que representam essa base. Com isso, nós temos o total 2 dezenas mais uma unidade, é o número 21 que nós conhecemos. Agora, se nós trocarmos de posição, observe que nós utilizamos os mesmos dois algarismos, porém, esse número é um número totalmente distinto do número acima. Por quê? Porque agora o 2 está na casa das unidades, ou seja, ele está na posição 10 elevado a 0 e a dezena está na posição de 10 elevado a 1, ou seja, uma dezena mais 2 unidades. Isso equivale a número 12 que nós conhecemos. Então, não podemos perder de vista exatamente a nossa base. Se nós falamos que esse número 2, 1 é o 21, quer dizer que nós estamos trabalhando com a base decimal. Por isso, nossa base, isso aqui na potência chama exatamente base, na base 10. Existe então, pessoal, não apenas essa base decimal, existe também a base hexadecimal, a base binária, a base octal e diversas outras bases. Porém, a que nós mais utilizamos é a base decimal, que é representada pelo número 0, 1, 2 até 9. A base binária, ela só é representada pelos números 0 e 1. Então, daí a gente já pode tirar que o 2 nunca vai fazer parte do mundo dos computadores. O número 3 também nunca vai fazer parte. Por quê? Porque um computador ele está na base binária. Logo, ele só trabalha com 0 e 1, como nós falamos na videoaula anterior. O modelo hexadecimal é um modelo para representar números com uma base até F. Ué, como assim? Começa 0, 1,
vai até a letra A, B, C, D, F? Exatamente. Por quê? Porque se nós utilizarmos o mesmo símbolo, por exemplo aqui o 10 não vai ser um símbolo 10, vai ser o algarismo 1 e o algarismo 0, eles vão compor e fazer o 10. E isso vai bagunçar o nosso modelo hexadecimal. Por isso nós representamos o 11º elemento como A, o 12º elemento como B e assim sucessivamente até o 16º, que é o F, que é o hexadecimal. Então nós podemos notar que decimal, por quê? Porque tem 10 elementos. Hexadecimal, que tem 16 elementos. Binária, porque tem 2 elementos. Octal, que tem 8 elementos. E assim por diante, com o nome que você quiser dar aí para a base que você estiver trabalhando. Aqui eu chamo a atenção exatamente para isso. Na base hexadecimal, o A é o 11º elemento. Pode contar aqui, ó. Na hora que chegar no A, ele vai ser o 11º elemento. Mas nós não podemos usar o 11, que nós conhecemos. Por quê? Porque o 11 é uma denominação que nós damos para o modelo decimal, que não tem nada a ver com hexadecimal. A mesma coisa vale para o B, o C, o D e o F, até o F. Aqui nós temos uma tabela de equivalências que nos mostra o número 0 decimal representa o algarismo 0 hexadecimal e o número binário 0 em binário. O número decimal 1 equivale a 1 hexadecimal e ao 1 binário. O número 2, notem que agora aqui já fica diferente. Nós temos aqui o número decimal 2, em hexadecimal ele também é 2, em binário ele passa a ser 1, 0. Por quê? Porque não tem o elemento 2. Então você acaba tendo que compor esses dados, que é exatamente a sua base, 0 e 1. Então um exemplo aqui, um pouco mais avançado, 10 é a letra A, mas na base binária é o elemento 1, 0, 1, 0. Agora, como que você chega nisso, professor? É o que nós vamos ver aqui. Essa tabela, com o passar do tempo, de tanto você usar, você acaba meio que memorizando esses números. Mas não precisa memorizar, nós só precisamos saber como alcançá-los, que a partir daí fica a tarefa fácil. Então, é exatamente isso que eu pergunto. E os outros números? Como que a gente vai descobrir? Até o 16º elemento, nós conhecemos por essa tabela. E a partir daí? Por isso a gente precisa aprender como calcular esses números. Muito bem, nós vamos aprender então como fazer a conversão de base. Como que eu converto um número de binário para decimal e de decimal para binário. E depois, aprendendo a fazer essa correlação de binário para decimal, nós fazemos de decimal para qualquer outra base, octal, e qualquer outra que a gente quiser, hexadecimal e etc. Vamos lá então. Se eu mostrar para vocês esse número aqui, ó, 100011, está na base binária, eu afirmo para você. Que número que ele representa na nossa base decimal? Boa pergunta. É isso que nós vamos ver como funciona. Da mesma forma, se eu tenho um número decimal, o número 25, como que ele é na base binária? Na nossa tabela aqui não tem, não dá para a gente ver como que é. Então nós temos que saber como fazer isso. Então vamos lá. A conversão de um número binário para o decimal, nós podemos notar aqui com essa conta maluca, e nós vamos passar devagarzinho por ela, para a gente entender que está diretamente ligado à notação posicional, onde eu comecei essa aula, que é a posição do elemento no número, e simplesmente potência e fazer continhas, nada mais. Então vamos lá. Se eu tenho esse número grandioso aqui, ó, 100011, como que eu vou fazer ele virar a base decimal? Para que isso aconteça, eu vou pegar esse número e falar o seguinte: essa é a posição, ou melhor, esse primeiro número 1 está na posição 0. É o 0 aqui do expoente do número 2. Esse cara aqui está na posição, se esse está na 0, esse está na posição 1. Esse 0 está em qual posição?
0, 1, 2. Então, está aqui. Esse, 3, 4, 5 e assim por diante. Por que, olha o termo que eu vou usar, por que a base 2? Porque nós estamos trabalhando na base binária. Logo, a base da minha potência é a base na qual eu quero fazer a minha execução, a minha efetuação da minha conta. O 1, que está de azul aqui, é exatamente o elemento. Então, nós podemos ver que a conta vai ficar 1 vezes a base elevada à posição dele, 1 vezes a base, que é a mesma elevada à posição dele, 0 vezes a base vezes a posição dele, que é o segundo elemento, que é o 2, né, que está na terceira posição, 0 vezes a base vezes 3, que é a posição desse 0, 4, 5 e assim por diante. Basta executar, efetuar essa conta, que nós teremos então o quê? 2 elevado a 0, 1, vezes 1, 1. 2 elevado a 1, 2, vezes 1, 2. 2 elevado a 2, 4, vezes 0, 0. 2 elevado a 3, 8, vezes 0, 0. 2 elevado a 4, 16, vezes 0, 0. 2 elevado a 5, 32, vezes 1, 32. Fazendo essa soma, dá 35. Então, esse número, que no nosso primeiro momento parece um número muito grande, na verdade ele é o famoso 35, certo? Então, para a gente fazer essa conversão, basta que nós possamos olhar para a posição do número e fazer a conta de acordo com a posição dele. Muito bem. Outro exemplo aqui, ó. O número 101. Notem que em momento nenhum eu falo o número 101. Por quê? Porque está na base 2. Esse númerozinho pequenininho que a gente põe embaixo é exatamente para representar em qual base que está. Esse número aqui eu posso ler como número 5? Pode, porque está na base 10, então é a que nós conhecemos. Se aqui tivesse, por exemplo, 5 e aqui pequenininho 8, na base octal, a gente não poderia usar o número 5, porque a gente não sabe como que é o nome, a nomenclatura do número 5 decimal na base octal. Então, esse número aqui, como que eu cheguei que ele é o 5? Eu peguei esse cara, está na posição 0, esse na posição 1 e esse na posição 2. Então, a posição é quem? É o expoente da minha base, 0, 1, 2. A base é sempre a mesma, que é 2. E esse número maluco aqui é exatamente o número do seu algarismo. Então, vai ficar 1 vezes 2 elevado a 0, 0 vezes 2 elevado a 1, 1 vezes 2 elevado a 2. Fazendo essa conta, nós chegamos ao número 5. Então, notem que não tem muito mistério. Tem que ter atenção, senão é muito fácil de errar. Certo? E agora, para fazer o contrário, transformada decimal para binário. O que nós fizemos aqui, pessoal? Multiplicação. Qual é o inverso da multiplicação? Divisão. Então, nós podemos imaginar que para transferir um número de decimal para binário, nós tenhamos que fazer exatamente o quê? Dividir. Fazer o processo inverso da multiplicação. Então, tem 3 passos. Nós vamos dividir o número 25 pela base que você quer. Eu quero transformar o 25 da base decimal para o número que eu não conheço, que está na base binária. Para isso, então, eu vou fazer sucessivas divisões por 2, que é a minha base, e, no final, eu vou pegar o meu resto de baixo para cima e nós teremos o número em questão. Vamos fazer um exemplo aqui que fica mais fácil. 25 dividido por 2. 12, resto 1. Coloquei de vermelho aqui, ó. Então, olha só, eu vou sempre guardar o resto. É o que a minha receitinha de bolo está mandando eu fazer. E eu vou repetir o processo enquanto o meu quociente for diferente de 0. O quociente aqui, ó, 25 dividido por 2, quociente 12. Então, nós vamos repetir de novo dividindo por 2. 12 por 2, 6. Quociente é diferente de 0? Então nós vamos continuar. Mas antes disso, vamos ver, né? Qual que é o resto? 6 vezes 2, 12, resto 0. 6 dividido por 2, 3, resto 0. Continua, paro? Continuo. Por quê? Porque o quociente é diferente de 0. 3 dividido por 2, 3 dividido por 2, 1. Resto 1.
esse cara aqui, o quociente, ele é diferente de 0? Não, então continua. 1 dividido por 2, quanto que dá? 0. Cuidado, sempre que um número menor for dividido por maior, vai ser 0. Por quê? Porque o resto vai ser ele mesmo. Pode fazer a conta. 1 dividido por 2 é 0 mais 1. Pode verificar no seu caderno aí que vai dar isso. Então tá, o número... Agora eu paro, né? Por quê? Porque o quociente é igual a 0. Então acabou. Só que antes de terminar, a gente tem que falar qual que é o número. O número é esse aqui? Não, é o contrário, é de baixo para cima. Então eu vou fazer exatamente isso agora, reescrever ele, ó. Note então que o número é 11001, equivale ao número 25 na base decimal, certo? Então se, para transformar daqui para cá, eu fiz a multiplicação, se eu estou transformando de decimal para binário, eu faço a divisão. Certo, pessoal? Bem simples, mas tem que ter atenção, senão erra nessas continhas aí. Aqui eu só coloquei a imagem, né, para a gente verificar que esse último cara vai ser o primeiro, então o penúltimo vai ser o segundo, e assim sucessivamente. Conversão, então, de um outro número aqui, ó. Vamos transformar o 439 para a base binária, né? Vai ficar um número enorme. Então, vou fazer um pouco mais rápido aqui, já calculei. É só você ir dividindo, 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 até o ponto que chegar no 0, e aí você faz a leitura de baixo para cima. Ah, mas aqui não deu 0. Não, aqui foi porque eu fui aproveitar a máxima da matemática, que sempre um número dividido por algo maior é ele mesmo. Mas se a gente quisesse aqui, ó, poderia colocar o 0 ali, que estava certinho. Pode conferir ali que 1 dividido por 2 vai dar 0, eu só omiti esse passo, certo? Então, o número 439 é esse número gigantesco aí na base 2. E se a gente quisesse converter da decimal para uma base qualquer? Basta, se a gente fez e entendeu como se faz para a base binária, nós vamos fazer mesmo os 3 passos para essa base B. Só que agora, ao invés de dividir pela base 2, eu vou dividir pela base B. Ah, eu quero passar para a base octal, então eu vou dividir por 8. Eu quero passar para a base binária que nós fizemos. 2. Ternária, 3. Esse B aqui, notem que eu vou fazer as contas todas com um Bzinho de forma geral aqui, ó. Então, basicamente é 25 dividido por B, o resultado dividido por B, o resultado dividido por B, até o ponto em que for 0, e aí eu pego o resto de baixo para cima. Eu coloquei aqui resto 1, resto 2, resto 3, resto 4, resto 5. Então, o meu número, em qualquer base, basta que eu divida por esse B e pegue o resultado de baixo para cima, certo? E para transformar da base B para decimal, basta que eu multiplique, que é o inverso do que nós acabamos de fazer. Então, aqui ó, é o exemplo que nós fizemos lá no início da aula, que é pegar cada posição, multiplicar pela base elevado à sua própria posição. Então, ó, se está numa base 2, a nossa base de multiplicação é 2. Se fosse a base B, eu substituo onde tem 2, eu coloco B. E aí eu faço a conta com o número B que eu quiser, vai me dar um resultado na base decimal. Certo? Aqui na transparência, só para completar, né, basta substituir B, se eu estivesse querendo fazer na base 5, é só substituir por 5, e aí eu fiz as contas aqui, substituindo por 5, eu vai dar o número 3.131 na base 5 aí. Então, pessoal, aqui a gente finaliza essa parte de conversão de bases, que é o nosso objetivo dessa segunda aula, entender a base binária, hexadecimal e qualquer outra base. Por isso nós fizemos tudo baseado na base 2 e decimal. E esse é o nosso objetivo de fazer essas contas de conversões de base. Agora é só a gente fazer alguns exemplos no caderno ou no livro e aqui a gente finaliza a nossa aula e até a próxima aula.